O índice de obesidade já atinge 40% da população, contabilizando 65 milhões de pessoas com excesso de peso e 10 milhões diagnosticadas obesas. Entre as crianças, o número também é alarmante. Pelo menos 14% é obesa e mais 33% possui sobrepeso. O problema tomou proporções tais que já foi criado o Dia de Combate Mundial à Obesidade, comemorado no dia 11 de outubro. Mas se a questão tem sido cada dia mais discutida, então por que os números não param de crescer? Você sabe se está acima do peso? Não estou acima do peso não, estou normal. Estou sim, estou 9 quilos acima do peso. Estou acima do peso. Acredito que não. Coordenador do Ambulatório de Nutrição da UF, localizado no 4º andar da Faculdade de Nutrição, o professor Sérgio Girão atende a população que busca orientação médica para ter uma vida mais saudável. O projeto, que começou pelo crescente pedido de pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro e do próprio professor, é aberto para toda a comunidade. Aqui a gente atende tanto funcionário, alunos da universidade, pessoas externas da universidade também, indicadas, e pacientes do Antônio Pedro. E o nosso intuito é fazer um projeto em relação a isso, né? Tentar verificar o perfil, inclusive, dos pacientes atendidos aqui e, obviamente, melhorar a saúde desses pacientes que são atendidos aqui. Então, a gente aqui faz, inicialmente, uma triagem, onde o paciente ele é pesado e medido. A gente, com peso e altura, a gente calcula o índice de massa corporal, que apesar de várias limitações no sentido do diagnóstico, até de obesidade, é o que a gente usa. E fazemos, então, uma anamnese alimentar com o paciente. Nessa anamnese, a gente verifica como é que estão os hábitos alimentares desse paciente antes de prescrever a dieta. Normalmente, a gente encontra maus hábitos alimentares e a gente tenta consertar ele fazendo até algumas negociações em alguns casos. A gente faz um plano alimentar e depois de fazer o plano alimentar eu dou uma lista de substituição junto para o paciente não ficar com uma dieta monótona. O aluno da equipe BIT Ciência, Charles Matos, tem problemas com a balança desde a adolescência. Sua maior dificuldade é aliar a vida corrida de universitário a uma rotina saudável. Eu nunca tive um problema muito grande com sobrepeso, porque até os 14, 15 anos, 14, 16 anos, na verdade, eu jogava basquete, então eu tinha um pouco de sobrepeso, mas eu era muito forte, e jogava todo dia, não era uma coisa preocupante, devia ter 5, 10 quilos no máximo. Meu MC sempre foi bem perto do normal. Desde então, meu IMC aumentou muito, hoje eu estou numa categoria quase obeso, eu ainda não estou porque eu sou muito alto, mas o IMC é algo eu sempre acompanho para ver, sempre quando eu me peso, eu acompanho para ver se eu já não extrapolei o limite de obeso, se ainda estou apenas com sobrepeso. Você sabe o que é a IMC? Não sei. É índice de massa corporal? Não sei o que é IMC. Não. Para calcular o IMC, você deve dividir o seu peso pelo quadrado da sua altura. Nossa equipe entrou em contato com 3 profissionais da área para falar a respeito. Em relação ao IMC, se é suficiente ou não, né, primeiro a gente tem que entender como é que funciona essa questão do IMC nas diferentes populações. Se a gente for considerar, por exemplo, em estudos populacionais de crianças e jovens, se a gente utilizar dados nacionais, o IMC é um índice interessante para ser utilizado. Agora, quando a gente fala em indivíduos, individualmente tentar classificar ele como obeso, aí obviamente outros fatores têm que ser considerados. Na verdade, mais importante do que o IMC seria o percentual de gordura, porque o percentual de gordura permite uma medida mais precisa e individualizada, de quanto de gordura esse indivíduo tem, a partir daí a gente pode classificar ou não ele enquanto obeso. Agora, do ponto de vista populacional, como eu disse, o grande problema do uso do IMC para se estudar populações é que o IMC que nós utilizamos aqui, na maioria das vezes, são de populações internacionais, americana ou europeia, e muitas vezes difere das populações dos brasileiros. O índice de massa corporal há muito tempo vem sendo utilizado como parâmetro para o diagnóstico da obesidade.
Só que ele não diferencia o que é massa magra de massa gorda. E aí a gente tem aqueles parâmetros de normalidade, de 18,5 a 25 seria o parâmetro de normalidade, de 25 a 30 sobrepeso e acima de 30 obesidade, com os graus diferentes de obesidade que você pode ter. Então um indivíduo ele pode até ter um índice de massa corporal acima de 30 e não necessariamente ser obeso, porque ele pode ter um percentual de gordura baixo, porque o peso dele é mais de massa muscular. Ao mesmo tempo, indivíduos com IMC considerado normal podem ter um percentual de gordura aumentado, porque tem uma diminuição de massa magra. Então, não é o parâmetro ideal. O IMC ele é exclusivo para aqueles pacientes que têm acima de 40 de IMC, né? Classificados como obesidade grau 3. Acima de 40 de IMC, não há necessidade, embora seja muito difícil, que haja doenças associadas para se indicar cirurgia. Então, aí, nessa situação, exclusivamente o IMC, ele é um elemento que indica a cirurgia por si só. Abaixo de 40 de IMC, como dissemos, é preciso que haja doenças associadas. Então, você tem aí dois elementos que balizam a indicação cirúrgica nessa situação: IMC e doenças associadas. Assim como o Dia de Combate Mundial à Obesidade, existem ações e projetos para prevenir e educar, como o Repensando a Promoção da Saúde nas escolas públicas do município de Niterói, atualmente realizado pela UF em parceria com o Colégio Estadual Henrique Lage. A gente procura, junto à escola, desenvolver atividades que façam com que tanto os professores quanto os escolares e a comunidade, né, da região repensem a questão da saúde, dentre os quais esses indivíduos vão repensar a questão dos hábitos de vida, exercício físico, alimentação, né, entre outros aspectos. O exercício físico, além de trazer vários benefícios para a saúde do indivíduo de forma direta, acaba influenciando em outros hábitos de vida. Mas os benefícios que trazem são conhecidos por todos, né? Melhoria do condicionamento cardiocirculatório, melhoria da capacidade respiratória, e isso vai influenciar tanto no desenvolvimento desse indivíduo, desde a infância, né, até a fase adulta, mas também na senescência. Quando esse indivíduo ficar idoso, obviamente o indivíduo que faz exercício físico, ele consegue ter mais autonomia e ter uma vida melhor. Conhecida como uma solução extrema para o tratamento de obesidade, a cirurgia tem aumentado. Um dos tipos mais conhecidos é a cirurgia bariátrica, que teve um aumento de 90% no Brasil nos últimos 5 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Só em 2012 foram realizadas 72 mil cirurgias desse tipo. Então você tem aí dois elementos que balizam a indicação cirúrgica nessa situação: IMC e doenças associadas. E, obviamente, abaixo de 35 de IMC, apenas para aquelas equipes e para os grupos que fazem as chamadas cirurgias experimentais. 80% das cirurgias bariátricas realizadas no mundo são feitas com a chamada técnica de redução do estômago com a derivação do estômago diretamente para o intestino. Bom, numa fase inicial, todo paciente que é submetido à cirurgia bariátrica, ele vai perder peso obrigatoriamente. Necessariamente isso vai acontecer, a não ser em situações muito particulares. Já se sabe que inserir atividades físicas e uma alimentação regular na rotina com acompanhamento médico pode fazer a diferença para uma vida saudável, mas é preciso atentar para a verificação do IMC e os sinais